Olá pessoal, mais uma semana do nosso podcast Confecção que dá certo. Eu, Romildo Pereira, anfitrião do programa, junto com vocês toda semana aí, trazendo sempre assuntos da atualidade, assuntos que vão contribuir para o polo de confecção do Agreste. Hoje eu estou com um convidado, já que é a segunda vez que ele está aqui conosco, é o Diego Moura. Eu acredito que todos conheçam ele, que ele é contador. Diego, na realidade, Diego é contador há muito tempo aqui na região, né, Diego? Ele já está atuando há mais de quanto tempo, mais ou menos, Diego? Você já atua como contador das empresas aqui na região? Tem cerca de 12 anos. 12 anos de atuação. Eu conheço Diego já de empresas que eu já trabalhei, mas Diego, ele é graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Controladoria e Finanças, pós-graduação em Planejamento Tributário, mais recente, pós-graduado em Reforma Tributária. Além de tudo, ele está num movimento muito grande aí que está acontecendo em prol ao Polo de Confecção do Agreste, que é o GT, né, um movimento, é um grupo de trabalho que foi criado junto com o governo, né, através de um decreto, para fortalecer o Polo de Confecção do Agreste, junto a todos esses assuntos que hoje estão envolvendo a reforma tributária. Né? Eu vou deixar o Diego mesmo falar aqui a vocês por que esse grupo foi criado e qual a finalidade dele. Diego, muito prazer e recebê-lo mais uma vez aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Você já é nosso parceiro mesmo. Mas eu queria que você falasse desse GT, esse grupo de trabalho. O que é que isso vai trazer para o polo de confecção do Agreste? Porque, pelo que eu entendi, é um grupo de fortalecimento, né? Mas qual a principal finalidade desse grupo? Perfeito, Romildo. Eu que agradeço o convite, né? Estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouco do meu dia a dia, né? Que esses desafios que o Polo vem enfrentando faz parte ali do meu dia a dia, não só como contador, como consultor de empresas, mas também está ali à frente da ASCAP, a Associação Empresarial de Santa Cruz de Capibaribe. E a gente recentemente teve uma movimentação ali, começou com uma manifestação e ali o movimento tomou uma proporção. A governadora abriu as portas para a gente poder dialogar, e aí foi instituído o GT, um grupo de trabalho de fortalecimento do polo de confecção, onde foi criado por decreto. A gente teve a primeira reunião ontem, onde diversos representantes do setor têxtil apresentou ali propostas para justamente a gente enfrentar ali os desafios atuais que todo empresário do polo de confecção vem enfrentando. Exato. E, Diego, falando sobre esse trabalho de vocês, eu queria saber, assim, uma dúvida minha particular mesmo, e assim como eu estou dentro das empresas, meu trabalho é dentro das empresas de confecção, eu queria saber sobre essa competitividade, meu amigo, do importado com a gente, né? Porque, assim, cada vez está mais forte a presença do importado aqui na nossa região, né? Então, como é que está essa competitividade? Você acha que os empresários daqui da região pode competir e se não pode, o que fazer para ter uma maior competitividade com esse produto? Romildo, é justamente essa a nossa preocupação. De imediato, os empresários daqui da nossa região, eles já têm uma margem de lucro, uma margem de contribuição muito apertada. E aí vem essas pequenas mudanças ali que afetam diretamente os empresários do polo de confecção, e justamente assim, não é bem o que está acontecendo, no momento que está acontecendo. Vamos trazer essa parte de importação, né? A gente está falando da MP 1357, essa MP ela isenta a entrada do produto para o consumidor final. Compras de até US$ 50, hoje isenta de imposto. Enquanto a gente tem uma carga tributária pesada, enquanto a gente tem encargos trabalhistas pesados, em um momento que a economia está desacelerada, em um momento em que a gente tem escassez de mão de obra, a gente está aí para enfrentar justamente a reforma tributária, que vai afetar diretamente o nosso polo de confecção, com a perca dos benefícios fiscais. A gente tem, além de tudo isso, uma discussão para a redução da escala 6x1. Então, assim, é um conjunto de coisas que afetam essa competitividade. E acaba, quando vem uma medida que favorece a entrada de um produto que gera emprego, renda e recurso financeiro para outro país, e esse benefício não vem para a gente precisa se unir e correr atrás de algo que nos deixe competitivo e que não afete o nosso polo de confecção como vem afetando. Inclusive a mão de obra, né? Assim, a geração de empregos, porque eu acredito, queria que você esclarecesse mais na sua experiência, como é que fica essa situação, porque isso aí afeta diretamente no empregado também, não só o empregador como o empregado, porque essa isenção para a entrada do material do importado para cá, ela vai gerar até
falta de mão de obra para a gente. Assim, vai gerar, não porque não vai ter, hoje a gente tem uma escassez muito grande de mão de obra, mas com essa isenção pode gerar uma queda na empregabilidade. Da produtividade. Né? Porque, assim, como é que você pode manter as pessoas no seu trabalho? Como é que o empresário pode manter? Qual é o incentivo para o empresário manter se a produtividade vai cair? Exatamente. Essa é uma assim, das preocupações do grupo, né? Exatamente. É justamente porque a gente está competindo com um país que, eu vou citar aqui um exemplo, até ontem nessa reunião do GT, Bruno Bezerra, ele levou uma calça jeans, que um empresário entregou a ele, esse empresário foi na China e trouxe para, serviu como exemplo ali na mesa de discussão. Uma calça jeans que sai da China a preço de varejo a R$ 7,00. Meu Deus. Uma calça jeans, que se você vê a qualidade, a gente aqui, para for pegar o custo de produção de uma peça dessa, a gente está falando aí de 5, 6 vezes o custo de produção em longa escala. Então, a gente precisa criar barreiras para que esse produto não chegue com muita facilidade. A gente precisa de uma taxação, sim, a gente precisa de incentivos fiscais, de incentivos para o empresário competir de igual para igual. Já que o governo federal cedeu facilitou a entrada desse produto, então ele precisa agora facilitar a competitividade, facilitar a comercialização dos nossos produtos também. Então, por isso que aí a gente se uniu e está nessa discussão ali com o governo do Estado, para ver o que é que a gente pode fazer para melhorar essa competitividade e nos deixar mais forte para competir com esse produto. Quais são as principais propostas desse grupo de trabalho, dessa frente de defesa aí para o polo de confecção? A gente, lá é um grupo, né? Várias pessoas levam algumas ideias e a gente vai apresentar isso de forma coletiva num prazo de 30 dias para o governo do Estado. Eu trouxe aqui até o que é que a ASCAP, a Associação Empresarial na qual eu represento, apresentou. A ASCAP está junto desse grupo, mais outras entidades lá outras de Santa entidades Cruz, também. Polo de confecção. Foi muito bacana porque a gente conseguiu representantes que entendem da necessidade do polo de confecção. Lá nesse grupo a gente encontra o síndico do Moda Center, o presidente da ASCAP, no qual eu sou o presidente, tem Bruno Bezerra, representando a CDL Santa Cruz, aí vem o representante do polo de Toritama, de Caruaru, outras entidades como Sebrae, o NTCPE e outras entidades, eu não vou conseguir citar o nome de todos não, mas forte, a gente se uniu para justamente ter força, né, e negociar com o Estado, com o governo, possibilidades de melhoria para o segmento industrial. A ASCAP ela apresentou algumas medidas, tá certo? Eu vou aqui de forma resumida. A gente apresentou 7 propostas. Dentro dessas 7 propostas estão a migração imediata. Boa parte dessas ideias e soluções estão associadas à sistemática atacadista. Resumindo, o empresário de confecção de Santa Cruz de Capibaribe, ele tem um benefício. Se ele está no Simples Nacional e ele compra fora do Estado, ele estando na mesma região do Agreste, ele tem um benefício fiscal de pagar 4% do imposto de fronteira. É um bom benefício. Isso já é na nova reforma tributária? Não, a gente já tinha esse benefício. Aí a gente tem a nota da moda, que paga 2% na saída do produto. A gente tem a sistemática atacadista, que a pessoa paga só 5,5% de imposto de fronteira, mais 0,2% de Funtec. Vou pegar como exemplo, para simplificar, uma empresa que está na sistemática atacadista, ela não pode ser Simples Nacional. Vamos supor que ela seja lucro presumido. A alíquota de saída dela é em torno de 5,95%. Então, é um excelente benefício fiscal. Porém, a gente precisa flexibilizar para que mais empresas entrem na sistemática atacadista, porque ela tem muitas particularidades que impedem e já estão engessadas. Então, a gente focou muito na melhoria desse benefício fiscal. Então, a primeira proposta foi uma migração imediata para a sistemática. Às vezes, a gente, como contador, faz um planejamento tributário para a empresa que compensa que ela vá para uma sistemática atacadista, mas não é qualquer período do ano que ela vai poder optar entrar na sistemática, porque ela só pode ir para o regime normal nos meses de janeiro. Então, tem essa dificuldade. Então, a gente propôs uma migração imediata, onde o governo do Estado, articulando junto com a União, uma facilitação para que essas empresas migrem para o regime normal em qualquer período do ano, para optar pela sistemática. A cadeia produtiva aí tem aqui, como segunda ideia,
aí, que é facilitar a cadeia produtiva. Hoje, a empresa que está na sistemática, ela só pode ser confecção ou está dentro de uma atacadista de tecidos, mas ela não pode comprar um produto e revender aquele produto. Então, a gente propôs como ideia a empresa que está na sistemática comprar o produto produzido dentro do polo de confecção, produzido aqui nas cidades circunvizinhas, e comercializar esse produto para qualquer lugar do Brasil. Então, isso que hoje a sistemática não permite, comprar um produto pronto. Isso vai ajudar bastante, né? Com certeza. Na produtividade. A parte do e-commerce também, que a empresa que está na sistemática, ela não pode vender direto para o consumidor final. Então, a ASCAP propôs que, através dessa mudança, ela possa vender direto para o consumidor final, sem correr o risco de ser excluído da sistemática. E ali trouxe uma problemática técnica, que é quando a empresa do regime normal vende para o consumidor final, ela tem que pagar uma GNRE. E aí a gente trouxe a discussão também para isentar essa possibilidade, isentar essa taxa. E aí tem também a questão da transição. A solução número 4 foi justamente facilitar essa transição para que os benefícios fiscais eles consigam se perpetuar por um prazo maior do que a reforma tributária, porque agora em 2029 os benefícios já começam a acabarem. Vai seguir de forma gradual, percentuais que vai a partir de 20% na perca desses benefícios. Então, o intuito é justamente para que isso gere uma segurança para que essas mudanças e esses benefícios se estendam por mais tempo. E também tem uma questão que muitas empresas que estão na sistemática atacadista precisam comercializar produtos que não são eles que produzem. Tipo, uma empresa, para agregar valor, ela vai colocar ali um calçado, vai colocar um cinto, uma carteira para comercializar, e a sistemática não permite isso. Então, não permite. Aí seria uma das mudanças que a gente solicitou também. E aí, dentro disso, também uma coisa que pesa para a empresa entrar na sistemática atacadista, porque são dois fatores que são importantes a gente trazer. A empresa optante do Simples Nacional, quanto mais ela fatura, maior a alíquota de pagamento de imposto. Então, ela é pressionada ali ou a sonegação ou a uma carga tributária pesada que normalmente não consegue encaixar no seu lucro. E aí, quando ela vai para uma sistemática atacadista, ela se depara com um problema muito grande, que é os encargos da folha de pagamento, que é 28.000%. Então, esses encargos que ela paga sobre a folha de pagamento no regime normal, a gente propôs uma desoneração da folha, para que livre esse pagamento. Tá certo? Isso vai gerar até mais emprego também, né? Com certeza. A gente precisa, nichou aqui tudo que justamente hoje impede a evolução dessas empresas do polo de confecção, já que está tendo essa facilidade da entrada do produto do exterior, que a gente tenha força para competir. Tá certo? Então, e por último, né, e até sendo um pouco mais enfático, seria uma criação de um regime especial para o polo de confecção. Aproveitando da mudança, né, da Lei 214 da reforma tributária, por que não criar um regime de tributação específico para a nossa região, para o polo de confecção? Então, a gente apresentou, no caso, a ASCAP apresentou esses 7 pontos, vários outros também levaram algumas ideias, e a gente vai entrar de forma coletiva ali e tentar conseguir esses benefícios para os empresários de nossa região. Isso já foi apresentado, já está em discussão. Já está em discussão. A gente, na primeira reunião, já apresentou essas ideias, estava lá o representante da Secretaria da Fazenda, do governo, e assim, todos estão abertos a ajudar ali e favorável à aprovação dessas medidas. Vamos seguir aí, tem um prazo de 30 dias para a gente concluir o relatório, não é, concluir a solicitação conjunta e, se Deus quiser, conseguir boas condições de trabalho para as empresas do polo de confecção. Certo. Aí você estava lá nessa reunião, representando junto com todo o pessoal que está representando, defendendo o polo de confecção, e vocês, o que é que vocês sentiram, assim, a aceitação do governo junto a essas ideias aí, essas resoluções para o polo? Olha, a primeira impressão foi boa. Ali eles realmente abriram as portas, abriram uma janela para a conversa. O primeiro encontro foi com a própria governadora. Aí, nesse segundo encontro, já foi realizado com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Daniele, muito atenciosa, e prontamente ali, para todas as ideias, ela faz uma ligação para viabilizar, ela tem se colocado realmente à disposição e mostrado interesse em fazer com que essas medidas saiam do papel.
E o que é que o empresariado todo do Polo de Confecção pode ajudar? Como é que ele pode participar disso tudo? Como é que ele pode ajudar a fortalecer esse grupo de Esse trabalho? movimento, né? É, A gente precisa muito, nesse momento, de união dos empresários. Seja preenchendo um formulário de pesquisa, falando das suas dores, suas necessidades. A gente ainda tem essa dificuldade do pessoal tirar um tempinho ali, mas é algo que precisa se dar atenção, precisa se dar importância, porque embora seja uma ação coletiva, o benefício é coletivo, mas cada empresa recebe isso individualmente também. Então, a gente precisa entender que, para que esse benefício venha para a minha empresa, para a sua, as empresas precisam estar unidas para ganhar força e conseguir esses benefícios. Se chega uma pessoa só lá pedindo, não vai conseguir. Se chegar só Diego da ASCAP solicitando, não conseguiria. A gente agora está com grande chance de conseguir por conta da força do coletivo. Então, é isso que importa agora, essa união para que a gente mostre a necessidade do coletivo, né, do polo de confecção, para que a gente consiga esses benefícios. então, e o que, assim, a ASCAP tem alguma coisa onde o empresário pode ir lá procurar? Você falou de um formulário. Como ter acesso a esse formulário? A gente disponibilizou nos grupos dos associados, tá certo? Mas a gente também divulgou em rede social. É muito importante seguir a ASCAP no Instagram para ficar por dentro dessa movimentação. Se associar, quem ainda não é sócio, é muito importante esse apoio, né, esse incentivo. É uma entidade sem fim lucrativo que sobrevive do valor dos sócios. A gente, recentemente, teve um aumento de despesa muito alta. A gente tem uma máquina lá que produz, que corta tecido computadorizado. A gente Conheço. facilita muito para que pequenas empresas cortem nessa máquina. Então, assim, a gente está ali de portas abertas para ajudar o pequeno, médio, grande empresário. Chegando lá, vai ser ajudado. A gente só precisa realmente se unir e correr atrás de benefícios de forma coletiva. Eu conheço esse setor de vocês, inclusive quando foi criado, eu fui até chamado para fazer um trabalho lá. E assim, Diego, eu acho que o que falta é justamente a união dos empresários, porque a ASCAP ela precisa ter essa força do empresário, ela é a associação. Inclusive você faz um trabalho lá que eu acredito que seja até voluntário, né? Para esse Exatamente. fortalecimento, porque eu sei do teu trabalho dentro de Santa Cruz, eu sei o quanto você é ocupado aí com todas essas atribuições, mesmo assim você está lá defendendo os empresários, né? Então assim é preciso chamar a atenção dos empresários para que eles participem, para que eles vão assim, porque vocês têm o acesso a todo esse pessoal, tem acesso ao governo, tem acesso você como contador sabe da lei, então é preciso que esse grupo seja mais fortalecido. Exatamente. Inclusive eu acho também, como uma opinião particular, esse corte que vocês têm lá, isso foi uma iniciativa maravilhosa, certo? Quando vocês adquiriram essa máquina, poucas pessoas tinham aqui, só as grandes empresas, né? Então eu acho que deveria ser mais divulgado isso, que muita gente não sabe. Perfeito, perfeito. É um trabalho que a gente faz ali, faz um trabalho intenso, às vezes de divulgação, só que na maioria das vezes gera um custo, né? E é um custo que a associação não tem. Não tem recurso financeiro para tornar isso contínuo. A gente tenta ali de forma, como se diz, divulgando através das redes sociais, fazendo um trabalho de formiguinha ali de forma orgânica, porque falta recurso. É uma entidade sem fim lucrativo que sobrevive do associativismo, tem a questão do corte, às vezes de um mês está bom, outro mês já dá uma queda, a gente precisa de recursos para cobrir, uma máquina quebra, um funcionário paga uma férias, enfim, tem as despesas de uma empresa que a gente vai controlando ali, usando ali um bom equilíbrio para dar continuidade e continuar representando os empresários de nossa região. Só assim, a nível de esclarecimento para o público, que aqui tem um alcance imenso em todo o polo de confecção. Vocês têm nesse setor o corte, certo? E tem também o risco, tem uma pessoa que faz o risco, faz a graduação também. Tem um setor mesmo de lá do risco que faz a graduação, deixa o risco todo pronto e faz o corte. Como é que é feito esse trabalho? Vocês têm, é completo lá mesmo? Porque eu acho que deveria ser mais divulgado isso, porque eu vejo que algumas empresas que eu trabalho, pela primeira vez fizeram lá, não sabia que tinha lá. Exatamente. Não, a gente faz o trabalho ali de divulgação que está ao nosso alcance, é claro, mas de dizer assim que a gente precisa melhorar essa divulgação, sem sombra de dúvida. A gente sempre tem que buscar essa melhoria. A gente tem hoje um risco computadorizado, a Audaces, a gente tem uma máquina de última geração, o corte é perfeito ali
Não é a laser, porque a laser, muito tecido, não daria Não, ela certo, não é a funciona a faca. laser mesmo, não. E a gente tem lá a impressora, faz a impressão, tem a parceria com a pessoa que faz o risco computadorizado. A gente tem a estrutura, recentemente a gente ficou sem o colaborador de fazer o risco, de fazer o risco e essas alterações, mas a gente tem o parceiro que faz bem pertinho da associação e segue com o serviço de risco e digitalização 100% a gente consegue realizar sim. Muito bom. Eu já visitei, eu vi que realmente é. Mas, voltando para o nosso assunto, tem a reforma tributária, tem a como conhecida a taxa das buzinhas, né? Essa taxa, hoje, como é que funciona? Qual é essa facilidade toda? Você falou de vários assuntos aí, mas eu queria que você me explicasse, como você explicou nos bastidores, essa questão da taxa, que tem um percentual a partir de um valor em dólar. Como é que funciona isso aí? É muito importante, porque muita gente está falando da questão taxa da blusinha, taxa da blusinha. Não é taxa da blusinha, é uma taxa de importação, é um imposto de importação que era 20% e em compras é até $50, que agora está isento. Ou seja, o governo federal deu uma isenção para o produto de até $50. E a gente aqui tem uma carga tributária pesadíssima, encargo sobre folha de pagamento, que dificulta a competitividade. Além disso, tem um segundo grupo, que é das compras entre 50 e $3.000, de 51 a $3.000. Essas compras eram taxadas em 60%, caiu para 30%. Ou seja, é um benefício fiscal que, no meu ver, deveria ser mais cauteloso. Por quê? Deveria separar os grupos. Uma coisa é eu isentar um produto que no meu país ele não produz. Um exemplo, uma capa de celular. Então, isentaria, deixaria mais barato, facilitaria o acesso. Mas a questão da confecção, a gente tem a nossa própria confecção. Então, quando se isenta a entrada desses produtos e não se beneficia quem produz, quem gera emprego em nossa região, fica uma injustiça fiscal que a gente precisa agora corrigir. Exato. Eu ia perguntar a você, Dê, o que fazer para a gente ter essa maior competitividade e a gente se defender disso tudo, né? Melhorar, quer dizer, melhorar não, mudar essa situação para o polo de confecção. Mas assim, pessoal, o que eu entendo aqui falando com o Diego é que o que tem que se fazer é unir forças, né? Vocês já criaram a solução, já criaram as alternativas, então precisa o quê? Para que o polo de confecção entenda que a gente só vai conseguir tudo esse conquistar todo esse planejamento que vocês fizeram aí, todas essas conquistas, a gente só vai poder conseguir isso se a gente se unir. Então é preciso que tenha, mesmo que as CAP já tem quantos anos? As CAP já tem mais de 30 anos, 35, por aí. Mais de 35 anos. E mesmo assim, tem muito empresário que ainda não fazem parte. Então, para a gente conseguir se defender de tudo isso e trazer esses benefícios, a gente precisa só de unir, dar as mãos todo mundo, e porque juntos nós somos mais fortes. Exatamente. Né? A gente vai conseguir, nós vamos conseguir dessa forma, porque a gente está brigando com gente muito grande. Exatamente. Né? Nós somos imensos se estivermos juntos, mas se não estivermos juntos, nós não vamos conseguir nada, pessoal. Então, eu ia perguntar a Diego, o que fazer? Se unir. A união é a força, a gente precisa fazer isso. Fazer desse movimento ele gigantesco para que a gente possa conseguir nos defender disso aí, criar uma competitividade maior, criar atributos aqui na região para que as pessoas venham comprar o nosso produto. A gente já é um polo que é já conhecido mundialmente. Nós trabalhamos com moda, que há muito tempo deixou de ser a Sulanca para ser moda, né? Exatamente. Então, a gente precisa mostrar isso aí, a nossa força lá, e dificultar que entre, porque é uma dificuldade para a gente entrar lá, né, Diego? Exatamente. Tem uma dificuldade imensa para que a gente leve o produto da gente para lá. Então, por que não tornar também isso igual? A gente precisaria, como se diz, de um planejamento, né? Ver quais produtos a gente tem potencial de uma produção para suprir o mercado interno, que a gente tem, associada à confecção, a gente tem, não teria necessidade de facilitar a importação desse tipo de produto. Então, esse é o primeiro ponto. Internamente, o que as empresas podem fazer para lidar com essa ameaça, que não deixa de ser, é uma ameaça, é um fator externo, não é ali, até voltando ali na análise, muitas empresas fazem, né, a análise SWOT,
embora seja algo antigo, mas até hoje as empresas utilizam a SWOT, conhecida como FOFA, né, fortaleza, oportunidade, fraqueza e ameaça. A gente pega ali, fraqueza é algo interno da empresa que a gente tem controle. Isso daí, no caso, esse momento que a gente está, tem várias ameaças. São justamente pontos negativos que a gente não tem controle, mas que precisa enfrentar. Então, a gente tenta se reinventar, se reestruturar agora para enfrentar. É um momento desafiador. Separaria até em 3 grupos essas questões, porque a gente tem a reforma tributária, a AMP, né, que é a taxa da blusinha, agora deu um branco, 13,57, que é justamente de importação das blusinhas, e a gente tem também a reforma tributária. São 3 desafios acontecendo ao mesmo tempo. Para a cabeça do empresário, tudo isso pesa. E fora isso, ainda vem ali do dia a dia, vem cobrança da NR1, saldo de segurança no trabalho. Tudo isso gera encargo para a empresa, vai tornando mais caro produzir no Brasil. Então, a gente precisa de um equilíbrio, porque hoje o empresário está se sacrificando muito e, muitas situações, acaba não valendo a pena produzir. Exatamente. Aí precisa que é união, pessoal, união para que a gente possa lutar contra isso aí, que é uma ameaça, não deixa de ser uma ameaça, né? Tem tudo isso que você falou, inclusive falando em todas essas mudanças que está dificultando muito o empresariado, né? E até o próprio empregado, porque indiretamente isso atinge o empregado, indiretamente não, diretamente atinge o colaborador também. Romildo, tem até uma situação que é bastante preocupante, né? Vamos pegar de forma cronológica. Primeiro que está afetando a gente hoje é a MP 1357, é a importação de produto de até $50. Está afetando diretamente o mercado. Você abrir o aplicativo na Shopee, você vai ver que já estão destacando lá que o produto está mais barato por não ter taxa de importação. Aí, esse é o primeiro desafio atual, a gente já começou a enfrentar isso. Aí vem a reforma tributária, que vai afetar diretamente os benefícios fiscais que a gente utiliza. Muitas empresas não sobrevivem de lucro na nossa região. Falo com experiência já em várias consultorias. Empresas pequenas têm uma margem de lucro muito apertada, têm uma margem de contribuição muito apertada. A maioria das vezes, o seu lucro é menor do que o benefício fiscal que ela tem. Então, essas empresas, perdendo o benefício fiscal, ela vai ter que fazer um malabarismo muito grande para continuar no mercado. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o que está sendo discutido, foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, por ser uma medida popular, provavelmente vai ser aprovado muito rápido, que é a redução da jornada de trabalho. Exatamente, era isso que eu ia Essa falar. redução da jornada de trabalho, sendo aprovado no texto que está, Não foi aprovado ainda, não? foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda vai para o Senado, tá certo? Por ser uma medida popular, tem tudo para ser aprovado. E o governo também tem tudo para aprovar, porque vai facilitar, né? É uma medida popular. Isso, como se diz, é vantajoso para o governo, no momento, é propício à aprovação. Então, a gente precisa ver formas de se blindar, porque, de forma direta, embora tenha um cronograma de adesão, né, a redução vai diminuir de 44 horas semanais para 42 nos primeiros 2 meses da aprovação, depois, no intervalo de 1 ano, vai reduzir para 40 horas. Se a gente pegar de 44 para 40 horas, a gente está falando de um aumento do custo operacional da empresa de 9%, um impacto direto. Isso é um impacto mínimo, porque muitas empresas não é só a redução da jornada de trabalho, não é? Porque reduz a jornada de trabalho semanal e reduz a quantidade de dias. Então, tipo, uma empresa pequena, um comércio, uma farmácia que trabalha de domingo a domingo, ou se não, se ela trabalha de segunda a sexta, qual vai ser a estratégia que ela vai seguir para funcionar 6 dias se o funcionário só pode trabalhar 5? Entendeu? Aumentar. Então, vai aumentar. Então, esses 9% que eu estou falando, isso é de um impacto direto, mas dependendo da estratégia da empresa, vai ter um impacto muito maior. Vamos pegar uma fábrica com 100 funcionários. Ela tem ali o seu ponto de equilíbrio, ela tem ali a sua produção mínima para atingir. Então, com essa redução, vai afetar, porque se ela vai diminuir a sua capacidade produtiva, vai diminuir a exigência dela com a mão de obra do colaborador, ela vai ter que contratar mais, que estratégia ela vai seguir? Ela vai investir em tecnologia para suprir a necessidade, porque está cada vez mais inviável você aumentar o número de funcionários. A gente precisa entender isso também. Embora eu vejo assim, muitas pessoas acabam comemorando porque vai ter essa diminuição na jornada de trabalho, mas é algo que tem que ser colocado numa balança, tem que encontrar um meio termo.
tem que ser vantajoso para os dois lados. Para o funcionário, eu concordo que tem essa mudança, mas, em contrapartida, o que vai acontecer? Os produtos vão ficar mais caros, a empresa vai ter um custo maior. O desemprego pode aumentar também. Se a gente pegar, tipo, vamos pegar, eu vou dizer por mim, por você talvez, mas quando a gente tem uma folga e a gente fica em casa, a tendência é gastar mais. Se o colaborador vai ter um dia a mais para ficar em casa, ele vai gastar mais. Está entendendo? Então, vai aumentar a despesa daquela casa. Os produtos vão aumentar de preço. É algo que a gente precisa se preocupar. Vamos pegar de uma parte técnica. Um colaborador que falta numa semana, num dia na semana, vamos supor. Ele faltou ali numa terça-feira. Na prática comum, a gente desconta, fazendo o cálculo, né, ele vai descontar o dia de trabalho mais o DSR, que hoje é o dia de domingo. Tá certo? Ou seja, ele faltou um dia, descontou 2 dias. E se aumenta para 2 DSR semanal, o funcionário falta um dia, vai ser descontado 3 dias, porque são 2 DSR na semana. E se naquela semana tem um feriado, ele faltou um dia, vai ser descontado 4 dias dele. Então, mas o empregado ele não vê isso. Até muitos nem sabem disso. Porque o DSR, até hoje, que a gente desconta, é discutido isso pelo funcionário. Ele não entende. Eu faltei um dia e isso foi descontado 2. O que a CLT diz é o descumprimento da carga horária semanal dá o direito ao empregador descontar o DSR. DSR, havendo essa redução na jornada de trabalho, na quantidade em dias, vai ter 2 DSR semanais, que são mais descanso semanal remunerado. Vai ter 2 DSR na semana e também vai ter o feriado, se tiver feriado na semana. Então, um funcionário falta um dia, vai poder descontar 4 dias do colaborador, dentro da lei. A lei permite que isso aconteça. Então, é algo que a gente tem que ter bastante cautela para falar, porque, é claro, afeta diretamente, gera um impacto direto no dia a dia do colaborador, tá certo? Mas também gera um impacto financeiro muito grande para as empresas. E o dono da empresa, como sempre, quando se aumenta imposto, quando se aperta o empresário por aumento de imposto, aumento de matéria-prima, e também na parte trabalhista, ele vai repassar. Respinga em quê? Na diminuição da quantidade de colaboradora. De e redução também, porque vai ter, quando se fala em redução de custos, né, o que é que a gente faz? Tira pessoal, diminui o pessoal. Né? Então, tudo isso afeta direto ao empregado. Vai dificultar muito a empresa de remunerar melhor um colaborador. Exatamente. Porque se eu pagava, eu pago 3x para você, só que agora você vai trabalhar menos. Então, a empresa que trabalhava muito em cima, com um projeto, um planejamento ali de melhoria salarial, com bonificações, ele vai se limitar, porque ele vai precisar dividir aquilo dali para mais funcionários, para ter a mesma produção. É preciso que os colaboradores, a classe trabalhista, eles entendam isso também, para que eles acham que é uma vitória muito grande para eles, porque vai diminuir, vai descansar mais. Mas tudo isso acaba respingando. Respinga também na classe trabalhista. Um problema também nessa mudança é a questão de controlar a vida do trabalhador. É algo que você vai nos países de primeiro mundo, quando você vai ver a forma que eles trabalham, eles têm autonomia para trabalhar e decidir seu salário. A gente aqui é controlado. Exatamente. Vai limitar 40 horas semanais. Se ele precisar fazer hora extra, a CLT vai permitir ali 2 horas diárias, limita. Então, se você quiser trabalhar, eu quero trabalhar de domingo a domingo para eu poder comprar um carro melhor. Eu não posso. No primeiro mundo você pode. No país de primeiro mundo você pode. Aqui não pode. Não, eu quero arrumar 2 empregos. A gente pega uma série que tem Todo Mundo Odeia o Chris. O pai do Chris tem 3 empregos, né? O pessoal fala ali na série, até a esposa dele diz assim, mas meu marido tem 3 empregos. Aqui no Brasil você não pode ter 3 empregos. Eu vi também isso, Diego, que você fecha com um funcionário, você é empresário, você fecha com um funcionário, eu vou lhe pagar R$3.000, certo? E o funcionário decide se o horário que o trabalhar é esse, ele decide se é mais, ele decide, não, vou trabalhar de domingo a domingo, eu vou pagar o meu imposto, quem vai pagar sou eu mesmo. Então, ele vai ganhar os R$3.000 e ele decide o que ele vai fazer com os R$3.000. Isso aí é porque na maioria dos países se paga por hora, né? Hora trabalhada e já está ali todo. Não é bem de todos os encargos, porque lá não tem esses encargos, né? Exatamente. Você define o salário e trabalha por ele. E trabalha por ele. E fica a seu critério. Por que não replicar isso aqui no Brasil? Hein? É uma dificuldade grande. Outra coisa, eu vi também que quando foi decretado, foi conquistado as empregadas domésticas, elas terem registro na carteira.
terem alguns direitos trabalhistas. Diz que é a mesma coisa do que essa escala, vai acontecer a mesma coisa. Eu vi um economista falando que o que é que aconteceu quando foi feito isso? A maioria das empregadas foram demitidas, ninguém quis mais ter empregado porque ia ter esse custo, tá entendendo? E não funcionou a favor das empregadas. No entanto, elas acharam que era uma conquista muito grande, e porém até elas mesmas decidiram não ser registradas para poder se manter no emprego. Tá entendendo? Então são coisas que... Até o que você está trazendo aí é um ponto crucial na nossa região, que é a questão dos benefícios sociais. O quanto tem atrapalhado a contratação de novos colaboradores. Não é brinquedo, isso aí é algo que já deveria estar tendo uma atenção maior pelos governantes. A gente tem uma dificuldade muito grande de contratar pessoas que querem assinar a carteira. Há pouco tempo atrás era o inverso, o sonho era registrar a carteira, ter uma segurança, ter um fundo de garantia, ter direito às férias, ao 13º. A sua aposentadoria. A sua aposentadoria, e o pessoal está abrindo mão disso por conta de benefício social. A fiscalização nos benefícios sociais tem que acontecer de uma forma mais rígida, mais rigorosa, para que a gente tenha a facilidade de contratar um colaborador, ou até mesmo criar algum incentivo para que o colaborador assine a carteira. Assine a carteira. Entendeu? Então, não, temporariamente você vai continuar recebendo benefício, você vai receber uma ajuda para trabalhar, não para depender do governo. Exatamente. É isso a ideia, certo? Porque eu sinto isso, eu como consultor de empresas, o funcionário pode ter o currículo melhores indicações, eu aconselho não contratar. Quando ele diz que não quer ser registrado. Porque tem muito isso, eles dizem, eu não vou perder meu benefício. Então, eu não vou. Então, a gente prefere dispensar. Porque isso, se você admitir um funcionário que ele não pode ser registrado, quando eu estou fazendo a seleção, estou fazendo a entrevista, eu já digo, você tem alguma documentação em dia para ser registrado? Você tem algum empecilho? Você diz, não, eu recebo, Bolsa Família eu recebo, então a gente já descarta aquela pessoa. Eu vou até trazer uma conquista coletiva, tá certo? Na cidade de Santa Cruz, o sindicato está atuando bastante, o Sindicato das Costureiras, e muita gente reclamando da atuação do sindicato. No meu ponto de vista, é o seguinte, a atuação do sindicato com empresas irregulares é bom para a gente, porque os funcionários eles vão se formalizar, vão querer formalizar, as empresas vão ser obrigadas a formalizar, e isso facilita a competitividade. Porque para o empresário que paga todos os encargos, impostos, encargos sobre folha de pagamento, e aí vem aquela empresa informal com um monte de funcionários sem registro, que tem livre de pagar diversos encargos, então isso serve para equilibrar o mercado. E aí, nas homologações do sindicato, o sindicato perguntava para o colaborador se ele trabalhou algum período sem registro. Vamos supor que o funcionário foi demitido num contrato de experiência de 45 dias. Na hora da homologação, o sindicato pergunta, você trabalhou antes de ser registrado, antes dessa data? Aí ele dizia, sim, trabalhei 2, 3 dias. O sindicato automaticamente cancelava o contrato de experiência, porque ele trabalhou dias antes do término, obrigava a empresa a pagar o aviso indenizado, multa de FGTS e férias e 13º sobre o aviso. Imagine só, você demitiu 45 dias um funcionário, vai ter um encargo gigante. Então, a gente trouxe... só o empregado falar isso já ganha esse direito, sem precisar de prova nenhuma, nem a empresa se defender. Não, provar ele vai... Não, a empresa ele vai não tem tempo para se defender isso, não. Porque aí está seguindo o que a lei permite, tá certo? Eu posso ter trabalhado e dizer, não, eu trabalhei uma semana sem registro. Mas aí, no caso, o funcionário tem que provar, não é só dizer também, né? E aí o sindicato vai e faz o que é previsto na lei. E a gente precisaria fazer o quê? Um meio termo. Então, a gente chamou o sindicato na associação, reuniu um grupo de empresários, discutiu sobre a dificuldade do funcionário apresentar essa documentação. A gente apresentou também a dificuldade que as empresas têm de conseguir mão de obra, porque quando consegue, já tem que trabalhar de imediato. Você não faz uma entrevista hoje para o funcionário trabalhar com uma semana depois. Não. Entendeu? Então, por mais que o correto seja você registrar hoje, ele trabalhar amanhã, fazer o exame, dizer que ele está apto a trabalhar e no dia seguinte é que ele comece a trabalhar, aqui a gente sabe que é uma prática muito difícil de se colocar. Então, a gente, nesse acordo com o sindicato abriu ali uma exceção nas fiscalizações, nesse processo de contratação, que ele deu um prazo de até 14 dias, para você fazer o registro.
não vai ser anulado o contrato de experiência. Porém, se naqueles 14 dias gerar direito ao funcionário receber férias, 13º, você vai pagar os encargos do funcionário, que é de direito tudo, vai pagar ao pé da letra. Porém, pelo menos ele não cancela o contrato de experiência por conta disso mais. Mas foi justamente um benefício que a gente conseguiu conversando, dialogando com o sindicato e mostrando a realidade das empresas de nossa região. O contrato hoje, a pessoa fez a seleção, a pessoa começa segunda-feira, certo? Aí ele vai poder ficar esses 14 dias sem o registro? Não é bem que pode. O correto é o correto, não mudou. Agora aqui, o sindicato, na hora de fazer a homologação, se foi ali no contrato de experiência, ele não vai anular o contrato de experiência. Entendi. E vai dar um prazo, porque ele entendeu, justamente, a gente até documentou, divulgou lá na ASCAP e também nas redes sociais, que ele pode, como se diz, devido à dificuldade, até 14 dias o sindicato não vai anular o contrato de experiência. Anular o contrato, porém os direitos que ele tiver... Os encargos do direito do funcionário, ele permanece cobrando, que é a função do sindicato. Mas é uma grande conquista, só não anular o contrato. Exatamente, estava tendo muitos conflitos ali, mas fácil de resolver, é só sentar e conversar, depois mostrar... Eu quero pegar essa lei lá. Eu te passo direitinho. A gente fez, documentou, o delegado do sindicato assinou, a gente tem tudo documentado direitinho, porque não adianta a gente conversar, né? Você dizer que vai seguir essa regra e a gente não oficializar. Então, está tudo oficializado, tudo direitinho. É bom porque, no prazo, na maioria das empresas que eu trabalho, é uma semana que passa assim, sem o registro. Eu mando registrar logo de imediato, mas é uma semana para a documentação. Tem essa dificuldade. A maioria das empresas tem essa dificuldade. É correto? Não, mas a gente, infelizmente, é um gargalo do nosso mercado. Entendeu? Então, foi muito importante, assim, porque aí há ali uma conversa, né, uma articulação, e que a gente mostra ali o nosso problema. O sindicato ficou mais maleável nos processos de fiscalização, e ele deixou bem claro lá na reunião com os empresários, né, conversando com os empresários, que o foco dele não é colocar pressão nas empresas regulares. As empresas, se a empresa está regular, está contratando os funcionários, está fazendo a contribuição, está fazendo tudo direitinho, está em dias com FGTS, está cumprindo suas obrigações, o alvo do sindicato não é essas empresas, são as empresas informais. Entendeu? Isso aí é o mercado informal. O alvo que eles têm tanto fiscalizado e buscado é esse tipo de empresa e funcionário. Ô Diego, enquanto essa questão do empregado não querer ser registrado, não tem nada que o sindicato, essa força aí de vocês possa fazer em relação a isso, porque eles não querem. Já teve funcionário que fez uma carta querendo. A gente sabe que isso não adianta, porque perante a justiça, uma pessoa em sã consciência, ela não pode abdicar dos seus direitos, né? Mas não tem nada que o sindicato, que vocês dessa frente aí possa fazer em relação a isso, não? Ou tem algum projeto em relação a isso, não? Não, infelizmente é algo que a gente não tem, é algo que está acima da gente, né, que é a Convenção das Leis Trabalhistas, é a CLT, a gente não consegue mudar a CLT. Né? Aí, realmente, o que deveria ter são políticas de adequação empresarial ou de apoio com o governo. O que a gente traz para as empresas é o quê? É que a empresa ela tente fazer ao máximo para dar uma boa qualidade de trabalho, remuneração compatível, né? Não é aquela remuneração dos sonhos, mas que você pague bem, né? Favoreça aquele colaborador, e isso daí já faz com que a empresa seja mais crítica bem na seleção, não é? Mas o caminho hoje é fortalecer a empresa para beneficiar o colaborador que está nela, e com relação ao Estado, a gente realmente não tem nada que possa fazer ali para modificar isso, não. Certo, meu querido. E em relação, só mais uma pergunta que a gente já está finalizando, em relação à reforma tributária, como é que hoje as empresas do Polo de Confecção, na sua experiência de contabilidade, como é que elas estão? Elas estão preparadas já para essa reforma? De forma resumida, eu vou dizer, as empresas elas precisam se preocupar. E não é bem se preocupar e entrar em pânico, é se preocupar e se preparar. Está cercado de bons profissionais, uma boa contabilidade, uma boa assessoria jurídica, fazer planejamento, simulação de caixa para a empresa. A regra muda todo o jogo, tá certo? Então, a partir do ano que vem, já tem mudança em janeiro agora, já PIS e COFINS deixa de existir, vai começar a existir o CBS no lugar de PIS e COFINS, a alíquota já muda,
A gente, agora em setembro, as empresas optantes do Simples Nacional, é o prazo para ela optar pelo sistema híbrido, se for melhor tributavelmente para a empresa, né? Ela pode até desistir até novembro, se eu não estou enganado, ela vai poder desistir até novembro, caso ela faça a opção errada. Mas agora é analisar os fornecedores, analisar quem gera crédito para a empresa, o cenário todo muda. O seu fornecedor, se ele vai exigir crédito. Então, é um momento crucial para você estar bem assessorado, estar de perto ali, de mão dada com a contabilidade da empresa, com a assessoria jurídica, para que a empresa não sinta tanto essa reforma tributária. Tem muitas estratégias, tem bons profissionais de mercado que vai orientar da melhor forma possível e fazer com que essa transição não seja uma ameaça, mas sim uma oportunidade para a empresa fazer aí ultrapassar nesse cenário tão desafiador, né, desse conjunto que a gente está enfrentando. E eu queria também que você deixasse aí, Diego, as redes sociais da ASCAP, para quem quiser aderir a esse movimento aí, quiser fortalecer mais, você deixasse aí as redes sociais da ASCAP, o contato seu, para quem quiser também fazer parte dessa, que tem que fazer parte, porque é a união, né, de todos. Então, para quem quiser, o que é que projetos que a ASCAP tem que estão lá à disposição dos empregadores, dos empresários, e as redes sociais da ASCAP, para que as pessoas possam aderir também ao movimento. Eu vou até filar aqui, porque, para eu te dizer, a gente tem o nosso Instagram, tá certo? A ASCAP é muito fácil de encontrar, é no Caminho do Pará. A ASCAP é um galpão grande que tem no Caminho do Pará, em Santa Cruz de Capibaribe, depois do Bonanza, mais para frente um pouco. A gente tem o sistema de corte computadorizado, sempre traz cursos, palestras. Agora, recentemente, a gente trouxe perito judicial, especialista na parte de saúde e segurança no trabalho, sobre a NR1. A gente sempre traz ali o que está acontecendo no mercado, a gente traz o melhor ali para informar os sócios. E a gente tem também o nosso Instagram, que é ASCAP Santa Cruz, tá certo? É muito fácil de encontrar, ASCAP Santa Cruz, o nosso Instagram. Segue lá, a gente sempre está divulgando ali informações importantes para o empresário de confecção. Então, Diego, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei que foi assim meio complicado você chegar até aqui, mas trazer essas informações para o nosso público é muito importante. Assim, você é uma pessoa que luta pelos direitos, para fortalecer cada vez mais o polo de confecção do Agreste. Eu parabenizo você pelo seu trabalho. Você representa muito bem esse polo. Obrigado. E agradeço pela tua participação aqui no nosso podcast Confecção que dá certo. Muito Eu que obrigado. agradeço e a gente está à disposição sempre que precisar. Então, pessoal, nós tivemos hoje no nosso podcast Diego Moura, que é contador. Além de contador, ele está à frente, é um dos representantes desse GT, que é o grupo de trabalho em defesa de maiores conquistas, defesa das conquistas diante desses problemas da atualidade que está acontecendo, dessa questão, como todo mundo conhece, que ele sabe, a parte técnica dessa taxa das blusinhas, da redução da escala de trabalho. Então, tudo isso, eles criaram um movimento para que, em defesa do polo de confecção do Agreste. Então, participem, busquem, procurem na ASCAP como participar desse movimento, que pelo que ele relatou ali, de todos os itens que eles estão discutindo lá, vai ajudar muito, bastante, a nossa competitividade aqui, porque nós somos um polo forte de confecção e a gente está brigando com um polo maior ainda, então a gente pode ter sucesso nisso aí, mas se nós estivermos juntos. Então, quem quiser acompanhar, acompanhe na íntegra essa entrevista aqui com o Diego, esse bate-papo com o Diego, que vai estar no Spotify, no YouTube, e a íntegra toda quinta-feira às 14 horas na Rádio CBN Caruaru. Muito obrigado, pessoal, pela audiência e vamos nos fortalecer cada vez mais.